Boa tarde a todos os ouvintes e seguidores da Rádio TV Destaque. Mais uma quinta-feira com o programa Fala Conselheira, a véspera do nosso 18 de maio, uma data alusiva ao combate à violência sexual contra criança e adolescente. Para falar sobre este tema, convidamos então a conselheira de Sapucaia do Sul, Patrícia Carlin. Mais uma vez, então, a Patrícia aqui conosco, né? Já é uma parceira, então, da Rádio Destaque, parceira aqui do programa Fala Conselheira, para estar cada vez mais junto comigo aqui, transmitindo as nossas demandas, os nossos temas importantes, principalmente na data de hoje, amanhã, todo mês de maio, né, que nos chama para reflexão, né, para proposição de ações que cada vez mais venham a combater a violência sexual contra criança e adolescente. Patrícia, muito obrigada. Obrigada por estar aqui mais uma vez. Deixem aberto, então, para te dar uma saudação aos nossos ouvintes. Boa tarde, Janaína. Boa tarde a todos os ouvintes. E, mais uma vez, me sinto agradecida de estar aqui neste programa para que a gente possa informar a população acerca do dia 18 de maio. Que bom, Paty, que bom que tu veio. Muito importante, eu acho que vai ser essa conversa de hoje, né? Para a gente estar chamando a nossa sociedade, aí despertando, né, a nossa sociedade a ter um olhar mais cauteloso, cuidadoso aí, né, com nossas crianças e adolescentes no que, né, diz respeito à violência sexual, o abuso contra criança e adolescente, que nos preocupa, que nos chama atenção e que cada vez estamos trabalhando mais para combater e para atender casos que, infelizmente, vêm aumentando. Né, Patrícia, aqui em Esteio a gente são alarmantes. Aqui em Esteio, só pelo Conselho Tutelar a gente já está, né, por uma das portas de entrada, né, dessa violação, a gente já está bastante preocupado, né, porque esse número ele está aumentando. Como é que está lá por Sapucaia? Também não é diferente, né? Uma cidade que se nota, que se percebe, eu que já sou conselheira há mais tempo, né? Se percebe nitidamente assim, o crescimento desenfreado da violência, né? E com a violência, ela traz em si toda uma gama de violações de direitos, né? Que me fez estar aqui hoje para compartilhar com vocês, explicar, elucidar o porquê do dia 18 de maio. Né? Por que se dá uma atenção especial e por que ele é, inclusive, um dia nacional do combate ao abuso e à exploração sexual. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Fazer um resgate e o porquê desta data, né? Não só essa data, mas essa data nos remete a um acontecimento lá na década de 70, né? 1973, exatamente. Isso, na cidade de Vitória, Espírito Santo, onde uma menina com o nome de Araceli foi brutalmente violentada, abusada e morta, né, por homens daquela região de classe média alta, né, um crime que se perpetuou por muito tempo na busca aí por justiça, né? E que se deu aí todo um movimento e a luta, né? E essa data, então, devido a esse brutal crime aí, ficou como uma data para demarcar a luta e para estar cada vez mais fortalecendo serviços e pensando, né? Como cada vez mais a gente poder combater esse tipo de violação, né, de direitos humanos contra criança e adolescente. Eu quero dizer para vocês, o tema de hoje não é agradável, mais uma vez, né? Mas ele é extremamente necessário para a sociedade civil como um todo, porque a menina Araceli, aos 8 anos de idade, ela não foi simplesmente morta, ela foi raptada, ela foi drogada, estuprada, e como se já não bastassem todas essas violações de direitos, esse grupo de jovens de família abastada, né, lá de Vitória, o que eles fizeram? Eles carbonizaram o corpo dela. Então, isso causou, na época, uma comoção nacional que foi se alastrando devido a um crime tão bárbaro e tão hediondo, que, a partir daí, né, desse acontecimento bárbaro, com um desfecho
horrível, porque além de tudo, essas pessoas envolvidas neste crime ficaram impunes. E aí é que tem aquele sentimento da revolta, da indignação e o pior, né? A impunidade. É um crime dessa magnitude não ter alcançado, né, uma punição que seja. Um desfecho, né? Um desfecho... E a justiça, na verdade, falhou, né? Eu vejo desta Sim. forma, né? Que a justiça não foi feita. E eu não digo a justiça pelas próprias mãos, né? Que às vezes eu acho que, principalmente um pai e uma mãe, nessa hora, às vezes vem esse sentimento que é do ser humano, né? Sim. Esse sentimento, sim, da vingança, enfim, pelas próprias mãos. Mas a gente tem, sim, que fazer a justiça, mas a justiça... legal, né? A justiça que hoje rege o nosso país, né? A gente tem que fazer cada vez mais que essa justiça ela funcione de forma que dê, né? Um desfecho para casos como esse e que hoje ainda, né? Em pleno século XXI que estamos, muitos casos ainda não são resolvidos. Não. Muitos casos de abuso, estupro, né? Até morte, seguido de morte. Os responsáveis estão nas ruas aí, né? Com certeza fazendo de novo, sim, né? Com outras crianças. E desde então, do dia 18 de maio de 1973, esta data, a partir de então, posso dizer, que ela é lembrada, ela é veiculada em todos os canais possíveis e imagináveis. Por quê? Justamente para que outras crianças, outras Araceles, né, como nós gostamos de dizer, né, verdade. Também não sejam vítimas de crimes tão ou quão dessa magnitude, né? E preciso dizer para vocês também que a pedofilia, ela não tem um rosto específico. Às vezes as pessoas perguntam, mas quem é o abusador, né? Quem é o pedófilo? Há um tempo atrás, as nossas mães diziam assim para nós, quando nós saíamos de casa, nossas mães, nossas avós, tu não conversa com um estranho. Hoje, eu tenho para falar, dentro dessa minha experiência como conselheira tutelar, já há 5 mandatos, hoje em dia, a questão do abuso sexual, não só hoje em dia, né, ela não tem a ver muito com estranhos, pelo menos do ponto de vista em que nós atendemos, né? Quem são os principais abusadores, criminosos? São aquelas pessoas cuja a criança tem mais confiança. Por isso, é aí que reside a maior crueldade, né? Porque quem são os principais abusadores dos criminosos? Muitas vezes o pai, o irmão mais velho, o padrasto, o avodrasto, né? Que agora os novos arranjos familiares. Os vizinhos, os amigos próximos da família. Ou seja, quem são essas pessoas? Aí é que entra a violência intrafamiliar. Por que intra? Porque está dentro da família e, além de tudo, de estar dentro da família, a criança possui um vínculo afetivo, possui um vínculo consanguíneo. Então, não é aquele estranho que faria parte da violência extrafamiliar. Não, é muito pior porque existe uma quebra de confiança, existe uma decepção. Né? E nós sabemos, né, dentro dessa caminhada, que o abuso sexual, a violência sexual, ela não vem sozinha. Muitas crianças e adolescentes, até quebrar a questão do silêncio, isso pode levar até anos. Por quê? Por que ele não vem sozinho? Porque o abusador, conhecedor da mente humana, o que ele vai fazer? Ele vai amedrontar, ele vai ameaçar aquela criança. De forma bem específica, ó. Se tu contar, eu vou matar tua mãe, vou matar teu pai, eu vou te bater, eu vou fazer isso mais vezes. E isso quando eles não tentam deturpar a própria imagem da criança, do adolescente. Foi ela que se ofereceu, né, para mim, ela que se vestiu de uma maneira tal que me chamou a atenção. Ou seja, tentar justificar o injustificável. Né? E o pior, Jana, é que tem algumas mães
Isso eu estou falando para vocês em decorrência da minha experiência, não estou contando casos que eu não tive acesso. Todos esses casos que eu trago aqui fazem parte da rotina de trabalho como conselheira tutelar já há quase 15 anos, né? Então, eu pude também acompanhar casos de mães que preferiram ficar ao lado do abusador do que ao lado da própria filha. Ou seja, o abusador, muitas vezes, ele é o provedor da família, né? Exato. E eu também vou fazer uma referência no exemplo que a Patrícia está trazendo e que também me identifico pelo trabalho, né, no segundo ano, no primeiro mandato, dentro dos casos que já atendi, né, de abuso e violência sexual, realmente é assustadora a forma de como, não gostaria de usar essa palavra, mas comum, né, as mães se colocarem favorável aos abusadores e contra os filhos. Exatamente. Normal não é. Nós sabemos que não é Claro normal. que não. O normal seria o quê? A mãe proteger, né? Porque a menina já está ali arrasada e podendo contar com a sua mãe, não. A mãe vira as costas. E eu friso também, Janaína... E a julga, né? Nos casos, sim, a julga. Né? E para manter um certo padrão familiar, financeiro, ela prefere ficar com o abusador e muitas vezes essa criança que já foi vítima da violência sexual e psicológica, que vem de forma inerente, né? Ela vai para um abrigo e aí sim, corta-se os vínculos totalmente. E preciso frisar para vocês também que abuso sexual, a violência sexual como um todo, ela não acontece somente com meninas. É claro que a maior incidência ainda é com meninas. Sim. Tá? Mas, gente, acontece também com meninos. Inclusive, é o mesmo perfil. É o pai que abusa, é o avô, é o irmão, enfim. Em muitos casos se perpetua de geração para geração o abuso dentro do vínculo familiar, né? Sim. Eu, né, tive um atendimento aí recentemente de que conforme a gente foi atendendo e fazendo as escutas com a família, né, junto com a rede, a gente descobriu que a mãe e a avó já tinham passado por situação de abuso. Então, se perpetua e acaba quase que para a avó e para a mãe naturalizando aquela situação e aquele abuso. Não, eu também sofri abuso quando eu tinha a idade dela e eu estou aqui firme e forte. Foi uma das falas que nós escutamos de uma avó. E estou aqui firme e forte, criei minha família, agora estou aí ajudando a criar a neta. E como é que eu vou denunciar? Quando eu fui, eu não denunciei. Foi essa fala, sabe? Que a gente escutou da avó. Então, o quanto é doloroso isso, né? Dentro de uma família, perpetuar o abuso. E o silêncio, né? Exatamente, o medo, né? O silêncio, o medo, a naturalização, né, da situação. E é isso que a gente precisa pensar de forma coletiva, propositiva, e daí eu digo enquanto rede, né, de garantia de direito, enquanto sistema de garantia de direito, pensar ações e, né, campanhas que a gente possa prevenir, né? Não só nesta semana, né, que está sendo bastante lembrado, mas durante todo o ano, né? E falo a vocês também sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e ele se torna, em muitas vezes, em seus artigos, até repetitivo na questão de prevenção. Sim. Né? É dever de todos zelar pelo cumprimento dos direitos e deveres das crianças e adolescentes. Ou seja, ele não está dizendo ali, no artigo 70, por exemplo, é dever de todos. Quando ele diz, coloca dessa forma, ele não coloca somente, é dever da conselheira, é dever da professora. Não, ele engloba toda a sociedade. Tá? É dever de cada um e cada uma. Cada um e cada uma de nós enquanto sociedade civil. Né? E a partir do momento que eu, enquanto mãe, enquanto professora, enquanto sociedade, eu não denuncio
um simples fato que para algumas pessoas pode parecer simples, mas não é. Por exemplo, eu sou professora e eu vejo meu aluno comumente matar a aula e eu não faço nada, não tomo nenhuma atitude. Isso também eu estou tornando o quê? Eu estou colaborando com a impunidade, né? Estou colaborando com que aquela situação se perpetue, que aquela criança ou aquele adolescente fique fora da escola e sujeito a várias vulnerabilidades aí no mundo afora, né? E outra questão, Janaína, que eu não posso deixar de falar é sobre abuso sexual e internet. Porque as pessoas associam muito, existe abuso sexual só quando existe o toque físico, carícias inadequadas. E eu vou dizer aqui que não. A partir do advento da internet, isso também cai por terra, porque nós, como conselheiras, sabemos até mais, né, do que algumas pessoas. Crianças e adolescentes ali expostos na frente daquele computador, sem nenhuma supervisão de adultos, muitas vezes, eles se colocam à mercê de quem? De muitos criminosos, muitos mesmos. Pedófilos, né? Pedófilos que se que se fazem passar por adolescentes bonitos, jovens, né, bem vestidos. E aí vai criando-se um vínculo com aquela adolescente. Ela vai cada vez mais querendo aquela conversa, buscando aquela conversa, porque o pedófilo ele consegue ser envolvente. Né? Até porque ele estuda o comportamento humano e estuda mais ainda o comportamento dessas crianças, né? Principalmente, né, de criança, né? E o que pode acontecer? Eles solicitam muitas vezes fotografias nuas, né, os famosos nudes, e essas meninas mandam. Tá? Estou dizendo isso porque eu já atendi em Sapucaia alguns casos bem parecidos com esse, e tenho até um filme para indicar para vocês, inclusive para professores, né, que trabalham com ensino médio. É um filme forte, claro, porque trata bem dessa questão do abuso sexual e o envolvimento na internet. O filme chama-se Confiar. 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 Deixa eu anotar. Bem fácil de lembrar. E ele vai contar a história de uma adolescente, que estuda em uma escola em ensino médio, e ela começa a se relacionar virtualmente com um homem bem mais velho, mas é claro que ela não sabe que ele é um homem bem mais velho, até porque ele se esconde atrás de uma máscara, né? Atrás de uma personalidade infantilizada. E a partir dali ela começa a se relacionar com mais frequência, com mais sede ao pote, né? Até que chega ao desfecho, que é o encontro presencial. Aí sim, né? Até nem vou contar o restante do filme, mas é importante sim que porque a partir dessa análise do próprio filme, quem sabe aí alguns adolescentes possam se identificar e possa cair a ficha, inclusive, de que certos comportamentos eles nem sabem às vezes que são criminosos. Talvez eles nem se deem conta. A minha amiga está fazendo isso, mas então é crime, eu não sabia. Então, hoje já tem até pena, inclusive, né, para casos crimes cibernéticos, né? Sim. E eu acho que a polícia, com agora o novo sistema de investigação dos crimes por rede, eles estão conseguindo buscar aí muitos crimes, né, cometidos pela internet. Aqui em Esteio, principalmente, faz o quê? 1, 2 semanas, que foi preso, né? Um caso que foi investigado pela internet, né? Que eles buscaram tudo pela internet e conseguiram pegar o criminoso no ato, assim, quase que no ato, né? Isso vai da investigação da polícia mesmo, né? E até pouco tempo não se tinha, né? Eu acho que a polícia avançou um pouquinho nesse... Foi a partir da lei Carolina Dickmann, isso, eu acho, né, que vazou aquelas fotos exato, dela, né, que foi. E é importante também que as pessoas saibam que o crime não consiste tão somente em assistir a vídeos pornográficos envolvendo criança e a própria exploração sexual. Aquelas pessoas que
veiculam, que compartilham esses vídeos através das suas redes sociais, ela também está cometendo um crime, sim. Porque ela tá o quê? Ela está fomentando, ela está fazendo com que se perpetue situações e exposições de crianças. Até o fato de ter arquivos com imagens de crianças e adolescentes nus, sim, já é crime. Uhum. E aí vocês podem me perguntar, como ajudar? Nós temos várias formas de ajudar. Vamos dizer assim, né? Lançar fora esses crimes e ir à frente. De que forma? Nós temos o Disque 100, 100, que ele serve como um canal aberto para toda a sociedade brasileira de denúncia. Denúncia das mais variadas. E é importante falar sobre o Disque 100 porque ele nos protege, ele tem a questão do anonimato, ou seja, eu quero denunciar, mas eu tenho vergonha de ir pessoalmente até o Conselho Ou até Tutelar, medo, né? Pelo fato, talvez, de conhecer, sim, de ser próximo. Medo até né? de represálias, Exato. Né? Então, diz que sim, eu acho que é um dos canais hoje que... mais, assim, acessíveis, Isso, né? que mais protege, assim, quem está denunciando, né? E que tem bastante agilidade, porque, inclusive, a gente precisa ter muita agilidade até para dar resposta para o Disque 100, né? Porque a gente tem um prazo para responder, né? Sim. Sobre cada caso enviado. E o bom é que eles fazem um recorte para onde que vai, dependendo do caso, da área da infância, né? Vai para o Conselho Tutelar, mas também vai para a delegacia, vai, né, para outros órgãos também. É bem efetivo, assim. Eles vão mapeando, né? E cabe a nós a denúncia. Também, em cada cidade, existe pelo menos um conselho tutelar, que vocês podem, sim, se não quiserem ir pessoalmente, podem ligar para o telefone do plantão e fazer a denúncia sem se identificar. O conselheiro ou a conselheira vai acolher a denúncia e vai levar adiante, sim. Então, são diversos veículos. Quem tiver mais coragem, claro, pode ir direto até a Polícia Civil, porque nós nunca vamos afirmar que houve, né? A partir do momento que eu tenho uma suspeita, eu vou denunciar. Caso de denúncia. O artigo 13 do ECA diz o seguinte, a suspeita já me dá a legitimidade para denunciar. Então, abre-se um leque aí de denúncias, né? A partir de então. Legal isso que a Paty referenciou agora, né? Importante as pessoas saber, porque muitas vezes, as pessoas não estão informadas, né? Que não têm esta informação, às vezes ficam com medo por não ter a certeza, por ter alguns indícios da possibilidade de estar ocorrendo, né? Uma violação, ali um abuso, mas a pessoa não tem certeza e, daí não denuncia. Mas se você está suspeitando, né, está percebendo algum sinal que leve a possibilidade de um abuso, de um suposto abuso, denuncie. Porque sim, vai ser apurado, investigado através de laudos, né, todos os direitos garantidos a essa criança e adolescente para, né, saber se sim ocorreu o abuso ou não. Sem exposição de quem está denunciando, né? Faça pelo Disque 100, que é um canal que não se expõe, não precisa dizer o nome, só relatar a situação, dar um endereço, cidade, né? E lembrando sempre é encaminhado a nós. O pedófilo, ele não tem um perfil, né? Como eu disse inicialmente. E esse tipo de situação acontece tanto nas famílias mais abastadas como nas famílias humildes. Não se tem assim um diagnóstico, acontece somente nessa classe ou somente nessa faixa etária. São todas as faixas etárias das crianças, né? Infelizmente, né? E as faixas sociais, né? Ela abarca todos esses, né? E a importância também de se observar, tanto os pais como os professores, mudanças bruscas de comportamento de crianças, né? Por exemplo, aquela criança que é extremamente extrovertida, de repente ela se retrai, ela não quer mais falar, ela não quer às vezes ir para a escola, ela faz um movimento totalmente inverso ao que ela é, ao que a personalidade dela é, né?
para nós. Também aquela criança que é normalmente extrovertida, falante, querida, de repente ela se torna agressiva, de repente ela também não quer mais ir para a escola, ou ela não quer sair de determinado lugar, ou não quer ir para outro lugar. São todos esses sinais que nós devemos sim nos alertar. Claro que não é fato, não, nem sempre, cada caso é um caso, mas são assim, indícios significativos de que pode sim estar havendo abuso sexual. Ou qualquer outra violação, né? Claro, a gente tem esse olhar, né? Mas pode ser também outras violações, né? Através desse olhar, desse cuidado, a gente pode aí descobrir e apurar N violações de direito, né? Contra a criança e adolescente. Queria saudar hoje também, dia 17, né? Hoje é o dia de luta também para a população LGBT, né? Contra a LGBTfobia. Hoje aqui em Esteio está aconteceu na parte da manhã uma palestra na Câmara de Vereadores para as escolas, enfim, com essa pauta, né? Acho que é importante a gente estar falando sobre isso, que a população LGBT hoje também tem como um dia de luta, né, e de combate à LGBTfobia. Dizer que lá em Estância Velha, né, Patrícia? Está acontecendo hoje e amanhã o seminário, então, na verdade, a quarta formação. É a quarta formação continuada de conselheiros tutelares. Isso, de conselheiros tutelares. A Patrícia amanhã vai estar lá, né, Paty? Espero. Que legal. A Maduca está lá, uma ex-conselheira, e hoje trabalha na assessoria, então, dos conselheiros tutelares também, sim, né? Faz palestra. Consultora da infância. Consultora da infância maravilhosa, tem vários livros aí já publicados. Amanhã o debate lá acho que vai estar muito significativo, ela vai estar falando sobre a rede, né? Sim. Sobre a rede de proteção, muito bacana. E dar os parabéns aos conselheiros e conselheiras tutelares lá de Estância Velha, né, que vem aí pela luta do fortalecimento dos conselhos e conselheiros tutelares, que hoje quando foi aprovada a lei? Eu vi ontem. Então, recentemente foi aprovada a lei unânime lá na Câmara de Vereadores de Estância Velha para o aumento salarial dos conselheiros tutelares, né, que isso também é uma luta nossa aqui do município de Esteio, e de vários municípios aí do Brasil, né? Tem municípios, conselheiros tutelares aí no Brasil, que ganham até menos que um salário mínimo. Então, a gente tem uma luta coletiva em todo o país, né? Pelo fortalecimento dos conselheiros tutelares e a valorização. E gostaria de falar aqui de Esteio, né? Que está acontecendo um movimento aí sindical, o sindicato aí dos servidores municipal, o SISME, né? Agora com uma nova gestão, desde o ano passado, desde esse ano, a nova gestão aí com uma nova composição, então vem fazendo um movimento aí muito forte, mobilizando novamente os servidores do município, e o SISME acolheu as nossas reivindicações do Conselho Tutelar. Né? Nós não temos um sindicato, né, Patrícia, que nos represente, infelizmente, os conselheiros tutelares. O Conselho Tutelar não tem um sindicato, mas como a gente, né, aqui no município, a gente tem o perfil, embora não sejamos servidoras, mas temos o perfil e todos os direitos, enfim, como servidor, somos filiados a esse sindicato e levamos nossas reivindicações, então, para essa nova gestão, e as reivindicações foram acolhidas em assembleia por todos os servidores, então, as nossas reivindicações também se tornaram reivindicações de todos os servidores, né, deste sindicato, e com muita luta, né, que não acabou por aí, né, que, na verdade, ela ainda está recém começando, né, vejo, porque as reivindicações não foram contempladas, né, algumas foram, mas não todas, principalmente o dissídio, né, que tinha uma perspectiva na LDO de determinado percentual e que não foi respeitado, né, e não conseguimos avançar, mas a luta não continua, e dizer que dentro dessas reivindicações, né, os conselheiros tutelares tiveram um avanço, né, que nós recebemos ainda o nosso vale alimentação, um valor
que infelizmente a gente não consegue se alimentar, um cachorro-quente, um refri, que é um valor de R$ 8, né, por dia, que é um valor muito baixo, né, e infelizmente a gente não consegue fazer uma refeição de qualidade com esse valor. Através da luta sindical, esse valor ele vai aumentar para 16,10, né? E também vamos ser contempladas com uma cesta básica mensal, né? Que os servidores já recebiam, né? E alguns não, então agora todos vão receber também. Então, agradecer ao CISM, né? Que acolheu as nossas reivindicações em nome do Conselho Tutelar de Esteio e de todas as conselheiras, né? Agradecer o CISM por ter acolhido as nossas reivindicações e dizer que a gente está junto na luta. E obrigada, e seguimos, que a luta não acabou por aí. Por isso que é importante espaços como esses, né? Porque acredito que a maioria das pessoas, elas não têm noção das atribuições dos conselheiros tutelares, né? Muitas delas, mas para que serve o conselho tutelar? É para tirar as crianças de... né? A gente escuta muito isso, né, Jana? Então, esse espaço, ele privilegia o quê? Para que a sociedade como um todo possa, sim, saber, né, tomar conhecimento de quais são as reais atribuições, porque a cada vez que a gente vem aqui, a gente fala de um tema diferente. E a cada tema que nós falamos diferente, nós trabalhamos com ele no nosso dia a dia, né? Como essa questão da pedofilia, né? Enfim, e tudo que vem atrelado a ela, né? Quando tu recebe uma convidada aqui, conselheira, toda vez que nós viemos aqui é um tema diferente e é trabalhado por todo um colegiado, né, de conselho tutelar. Sempre somos entre 5 colegas conselheiros. Então, isso mostra o quanto é amplo o trabalho do conselheiro tutelar. Exatamente. E aí, quando a gente fala da importância, né, como a Paty está trazendo, de um espaço como esse, né, numa rádio, num jornal, que tem visibilidade, que tem seriedade no nosso município, porque a nossa rádio, ela nasceu de um jornal que tem 52 anos dentro do município, né? Então, ele faz parte do crescimento do nosso município, ele é responsável, corresponsável por, né, transmitir informação, transmitir o conhecimento, né, as notícias, né, do nosso município, da nossa região. Então, nós temos esse espaço aqui e a gente precisa valorizar ele e estar sempre trazendo, de fato, o que é o nosso trabalho, né, as informações, puxar os debates importantes na área da infância. E semana passada, Paty, eu gostaria de socializar contigo que ocorreu uma situação na qual eu me preocupo bastante. Nós temos um espaço na Semana Farroupilha, um piquete, né, dentro da semana do parque, né, no acampamento. E semana passada eu fiz um compartilhamento no grupo de WhatsApp dos conselheiros tutelares, dos piqueteiros, fiz o compartilhamento do card do programa Fala Conselheira. E recebidas as mais diversas ofensas e xingamentos, né, dentro daquele grupo ali, desde a apologia à violência, né, como, por exemplo, falta uma tunda de mango, precisa ser domada porque senão vai tomar conta, para logo mais cair da boca, sabe? Isso não condiz falas assim com nós gaúchos, né, com a nossa herança gaúcha, né? Eu me considero uma pessoa até meio bairrista, né? Eu sou gaúcha mesmo, tenho orgulho de ser gaúcha, mas esse tipo de comportamento não representa o gaúcho. Claro que né? não. Porque o gaúcho não Tanto é assim. Que não representa que o movimento tradicionalista tem uma parceria com a ONU Mulheres, que justamente para trabalhar o combate ao machismo nesses espaços, principalmente nos espaços tradicionalistas, nos CTGs, né, nos piquetes, enfim. Então já tem essa preocupação do próprio movimento tradicionalista, né, muito puxado pelas mulheres, do tradicionalismo, mas que me preocupa, né, esses atos assim, né, que foram cometidos na semana passada, extremos, violentos, né, misóginos, mas me preocupa também o sectarismo de não perceber a importância que foi o compartilhamento daquele card, porque eu não estava compartilhando algo pessoal meu,
Janaína, eu estava compartilhando um programa de utilidade pública, digamos assim, porque de extrema importância para conhecimento da nossa sociedade. Tanto é que ele está aqui nessa rádio, nesse jornal, que tem 52 anos, por entender que é, sim, uma pauta necessária, é um trabalho necessário para a nossa comunidade. E dizer que não é importante para o tradicionalismo, o Conselho Tutelar, o trabalho do Conselho Tutelar, é sim. Tanto é que os piquetes, eles trabalham durante o ano para, na Semana Farroupilha, apresentar projetos voltados para a área da infância, para criança e adolescentes que vão, junto com suas escolas, conhecer o acampamento. E isso me preocupa. Porque se existe falas dessas hoje ainda no movimento, que tipo de trabalho educativo, pedagógico vão ser apresentados para essas crianças, para esses adolescentes que vão passar pelo acampamento? E o exemplo, hoje, né? O próprio tema hoje sobre o abuso e violação sexual contra criança e adolescente é um tema de extrema importância para quem está na linha de frente do acampamento Farroupilha, para quem está lá dia a dia, durante toda a semana, acampado lá, que somos nós, os piqueteiros, que são os CTGs. Como é que a gente não vai se preocupar com esse tema, sabendo que diariamente passa centenas de crianças e adolescentes lá no acampamento, e a fragilidade que nós temos naquele espaço, por ser dentro do Parque de Exposições Assis Brasil, voltado de mato, de local, né? Se a gente não tiver um cuidado e um olhar, e estar atento a esses temas para saber, perceber e saber apurar em que momento pode estar ocorrendo, porque qualquer momento pode ocorrer. Sim. Né? Por isso que o plantão é 24 horas, né? Exatamente. Não existe hora para ter então, violação. Eu gostaria de chamar a atenção da comunidade aí, dos piqueteiros, que abram suas mentes, né? E tomem mais atenção. Puxem para si. A partir do momento que vocês estão lá, vocês são corresponsáveis pelas crianças e os adolescentes que por lá estão também. Né? Somos todos nós, né, Patrícia? Não só eu enquanto conselheiro tutelar, mas eu enquanto responsável por um piquete que fica lá durante 7 dias. Ainda mais naquele como tu espaço. disse, né? Eles estão em linha de frente, né? Eles também têm que ter um conhecimento prévio sobre essas questões. E outra consideração importante, quem não denuncia também violenta, porque está se omitindo. Exatamente. Está virando as costas para a criança, adolescente, seja ela qual for. Né? E quando tu falou ali da educação, né, do papel que o educador tem em perceber algumas mudanças, né, em sala de aula, enfim, no comportamento, eu vejo assim a educação, não só a educação na escola, mas em outros setores, como na saúde, que também tem os educadores sociais na área da saúde, na área da assistência, da gente trabalhar a educação a sexualidade, entendeu? Uhum. Até para as próprias os jovens, os adolescentes e os infantos juvenis poder detectar que eles estão em algum momento podem sofrer algum tipo de abuso. Né? Entender o que é um abuso, né? E eu acho que através da educação sobre a sexualidade, né, a gente vai tá ajudando eles a poder detectar isso, porque muitas vezes, e quase 100% das vezes, eles não entendem como um abuso, não conseguem perceber como um abuso, né? Não se dá conta não se depois dá conta. Que já está... E eu acho que a gente precisa preparar e pensar métodos educativos para isso, né? Para preparar, né, essa população de crianças e adolescentes aí, para poderem, né, detectar e poder expressar, né, o que eles estão passando. Sem contar que a professora, né, a sala de aula como um todo, o orientador educacional, é vital, né, na descoberta, na suspeita. Nesses quase 15 anos como conselheira tutelar em Sapucaia, posso dizer assim, ó, que uma infinidade de casos de abuso sexual, o denunciante veio da escola. Tá? São professoras atentas, são orientadoras educacionais, as próprias diretoras muito atuantes e muito ativas dentro dessa comunidade escolar.
Elas é que vão, muitas vezes, até o conselho tutelar, porque ali, muitas vezes, a criança sofre abandono, sofre, eu digo ali, naquelas famílias, né, que vão para a escola, elas vão sofrer, primeiro, pelo descaso, né, porque a mãe, o pai não vai perceber o abuso sexual e a professora percebe, isso já demonstra um certo descaso do responsável por essa criança, né? Pois a professora, talvez, em muitos casos, ela tem mais vínculo afetivo do que propriamente os pais, né? Nós temos visto isso. E, então, a importância vital da professora, o quanto o trabalho delas é especial, porque o professor, né, é uma classe, às vezes, hoje em dia, que está tão desprestigiado, né? Vejo muitos jovens que não querem mais nem fazer curso de pedagogia, licenciaturas. E aqui eu quero enaltecer o trabalho do professor, porque o aluno não é só um número, né? O professor consegue ter essa visão global, né? Ele consegue identificar, como nós estávamos falando antes, sinais comuns de que a criança mudou a sua percepção, ela mudou a questão da sua aprendizagem, muito em função do que ela passa dentro da sua casa, dentro do seu lar, que era para ser um local de proteção, muitas vezes é o local onde acontece as violações de direitos mais terríveis, como nós citamos a violência sexual. É verdade. Hoje, eu não sei como é que está o índice lá em Sapucaia, mas aqui em Esteio, a nossa última estatística aponta a fragilidade, sim, da base familiar, né? Sim. Um dos maiores agentes violador hoje está dentro do núcleo familiar, né? Ou é a mãe ou é o pai. Então, o agente violador hoje no município de Esteio está no núcleo da família. Sapucaia e isso, então, nos aponta a pensar e a ter a certeza de como esse vínculo, né, o quanto a família está fragilizada, né? E, por conta, acaba, né, acontecendo as violações de direitos, né? E quem está na linha de frente? As crianças. E as mulheres, muitas vezes. Né? E nós vemos também, cada vez mais cedo, crianças utilizando o telefone celular com internet, tendo muito acesso à internet. Não que não seja bom, claro que é ótimo, né? Facilitou muito a nossa vida, mas tudo tem o seu tempo, né? Eu tive esses tempos em uma palestra e estava orientando os pais, incentivando os pais a verificar o celular de seus filhos, smartphones, verificar inclusive o computador de casa. Aí uma mãe pegou e disse assim para mim: mas isso aí eu estou invadindo a privacidade do meu filho. Poxa, eu prefiro invadir a privacidade do meu filho no sentido de protegê-lo do que ver acontecer algo que pode ser uma tragédia na vida dele. Então, vamos pensar por esse lado, né? Eu não estou invadindo a privacidade. Eu tenho o dever como mãe, claro, se for uma criança e adolescente, né? De investigar, sim, de ver com quem que meu filho está falando, de ver o que ele está acessando na internet. Eu já atendi casos que a mãe era tão negligente, tão distante da vida do filho, que o menino de 8 anos acessava vídeos pornográficos. E quem é que foi identificar isso? A escola. Né? Como eu te disse, aí já entrou várias violações, né? O próprio abandono, o descaso, a violência psicológica e a fragilidade, a vulnerabilidade dessa criança que está ali à mercê. Porque se ela não tem uma mãe presente ou um pai presente, nós atendemos muito casos, né, que hoje em dia muitas avós só criam, né, seus netos, né, como se filhos fossem, né? Então eles se sentem sim abandonados dentro desse ponto de vista humano. E aí abre-se um leque de questões que ele pode se expor. E inúmeras violações aí cometidas, né, Paty? Sim. Vamos ver quem é que está acompanhando junto com a gente aí, ó. Sandra Silva postou: muito bom, adoro esse programa. Obrigada, Sandra, obrigada pela audiência. O Rodrigo Jankowski, a Gi de Iemanjá. Rodrigo Jankowski postou: já está no ar, já está. Tive a oportunidade de militar com a Patrícia pelos mesmos ideais por muito tempo. Grande mulher.
Rodrigo Jankov fez uma referência à militância de vocês. O Jones Banneman, também comunicador aqui da rádio, está nos acompanhando. A Jocássia Nabar, a Pati, ali da Vila Esperança. Grande beijo, querida Pati. A Yolanda Beltrão, da Escola Santo Inácio. Um beijo, Yolanda, para todos aí da Escola Santo Inácio. Fabiano Porto, obrigada pela audiência, Fabiano. A Jennifer Matos. A Cléris Emerim, querida, saudade, Cléris, um beijão. A Janda, parceira também lá do Piquete. A Karina Souza Bueno, minha vizinha lá do condomínio Floresta, um beijão, Karine, a todas as nossas vizinhas aí do condomínio. A Vanvan, minha colega aí de curso, de técnica de enfermagem, nos formamos juntas. Um beijão, vovô, saudades do nosso estágio no Hospital São Camilo. Gilmara dos Santos, obrigada pela audiência. Gil, um beijão. O José Denilson, obrigada, José. José da área do esporte, aí joga um futebol. O Bernardo Franer, advogado da nossa prefeitura, obrigada pela audiência. Boas férias, Bernardo, sei que tu estás de férias. A Ju Ferreira, que trabalha com o deputado Marcon, também tem um programa na Rádio Líder, As Empoderadas. Obrigada, Ju, pela audiência. O Marco Marcelino coloca aqui uma pergunta à Patrícia. Patrícia, eu tenho um irmão de 13 anos e eu tenho 21. Ele tem 21 e o irmão de 13. Posso pegar a guarda dele e trazer ele para morar comigo, porque moro fora do Brasil? É uma pergunta que ele faz. O menino tem 13 e o irmão tem 21 e mora fora do Brasil. E gostaria de levar o irmão para morar com ele fora do Brasil. Sim, pode procurar advogado, defensoria pública, e pode sim regularizar a guarda ou fazer uma reversão. Não sei com quem está a guarda desse adolescente, né? Mas é possível sim. Isso. A Grazi Oliveira Neto, a presidenta do CISME. Obrigada, Grazi. Há pouco fiz uma referência, então, sobre a nossa luta. O Marcos aqui pergunta se pode, né? Foi respondido, então, pela Patrícia. A dona Maria Zeni, querida dona Maria Zeni, estava, então, na nossa transmissão ao vivo, domingo, Dia das Mães, lá do Mercado Acadrole. Um grande beijo aí para a comunidade da Vila Esperança. Claro, né, Jana? Sempre lembrando se existe uma concordância dos pais, né? Prévia, né? Daquele rapaz que perguntou, né? Assim, ele postou aqui de novo. O que você disse agora, o meu irmão está assim, e eu sei que ele está passando por dificuldade. Por dificuldade, eu quero ajudar muito trazendo ele para cá. Ele deve estar passando por alguma violação, né? E o Marcos, pelo que eu entendi da fala, o Marcos tem conhecimento que o menino está passando por alguma suspeita de violação e ele quer ajudar o irmão e levá-lo para morar com ele. Como nós dissemos, né? Se existe já uma suspeita, o que tu pode fazer? Qual é o movimento que tu pode fazer para auxiliar esse teu irmão? Encaminhar ele para um atendimento psicológico. Eu acho que a primeira é a providência que deve ser tomada. Pelo que eu entendi, o Marcos ele está acompanhando à distância, porque ele mora fora do Brasil. Né? E se ele tiver alguém que possa intermediar, eu acho que tem que ter alguém aí para fazer a mediação, ou até, né, procurar aí os familiares, né? E abrir uma denúncia caso, né, seja formal. Necessário. A Natália Betim, parceira aí do movimento feminista, do movimento tradicionalista também, está dando um suporte aí na construção da nossa nota de repúdio, que vai ser lançada amanhã. A Daniela Azevedo Leal também está nos acompanhando. O Jota de Carvalho, lá do Quintal dos Bruxos. Faltou tu aqui semana passada, Jota, na entrevista lá com o Rafa. Mas, né, não faltará oportunidade. Logo, logo vamos estar reunindo aí com uma roda de samba, quem sabe. A Andriele Tresoldi, a Aretusa Rosa, excelente profissional. Ressaltou aqui a Ti, Pati, então é excelente profissional. A Kênia Carvalho também está nos acompanhando, servidora do nosso município, educadora. O Francisco Alves, grande Francisco, assessor parlamentar. O Fabiano Amaral, a Tati Tanara, nossa secretária de assistência aqui do município. Um grande abraço a todos vocês. A Gorete Bombardelli, o Abílio, também ex-comunicadora aqui da rádio, desejando um abração, obrigada, parabéns pelo programa, obrigada, Abílio, saudades de ti. A secretária Tati Tanara, agradecer, então, né, o empenho
realizado pela Secretaria para tirar o nosso carro do Detran. O nosso carro teve detido, Paty. O carro do Conselho Tutelar ficou alguns dias detido, mas nós tivemos todo o respaldo, tivemos um táxi disponível, né? Contrato que a nossa prefeitura tem aí com a empresa de táxis, que nos dá o suporte nos nossos Eu lembro que sobreavisos. Um tempo atrás era, né? Só táxi aqui em Esteio, né? E aconteceu um episódio do nosso carro ser detido, enfim, teve todo uma mobilização aí, mas já está tudo resolvido. A gente em nenhum momento deixamos de fazer nossos atendimentos, né? De atender as nossas demandas externas, né? Mas já está, a princípio, tudo resolvido, né? Então, Paty, como é que está lá para o lado de Sapucaia, nossa cidade tão próxima, tão vizinha, mas com as suas peculiaridades, enfim, mas nosso trabalho acaba sendo tão... Muito parecido, né, Jana? Muito parecido, né? Nossa demanda... Os perfis, as demandas, conversando contigo, eu posso perceber que Sapucaia e Esteio estão muito... A gente atende um caso em comum, né? Bem comum, não é só Esteio e Sapucaia, é quase que todo o estado, né? De um menino que viaja muito, inclusive. Bota viajar. Ele viaja bastante, muito mais né? do que Aí nós já viajamos, pelas né? nossas estradas com caminhoneiros, vai de carona, vai de ônibus, mas ele viaja bastante, então ele já foi acolhido por quase todos os nossos conselhos tutelares aí do estado e algumas instituições de acolhimento também, né? Outro estado também, né? Não inclusive já saiu do Rio Grande do Sul, né? Estado, né? É um caso, inclusive, que foi debatido aí no simpósio, né? Sim. Esse caso foi discutido no simpósio, né? A questão do trabalho infantil entrou também nesse debate, né? Sim. A questão da lei de viagens sozinho também, isso foi debatido bastante, e a né? questão também do próprio adolescente se colocar numa situação de risco, exatamente, né? Que é o que ele faz, que né? é especificamente esse caso, né? Esse caso, né? Ou seja, o adolescente, às vezes, ele tem muitas chances de sair daquela zona em que ele está, daquela questão social desfavorável e crescer através dessas oportunidades. Mas tem adolescentes que simplesmente não querem, né? Preferem ficar ali vinculados àquela situação totalmente desfavorável, que geralmente tem um desfecho do pior possível, né? Que é a morte. É verdade. E assim, a gente tem todo um olhar, né? Porque a rede, os municípios, o estado e até outros estados acompanham, né? Esse menino que se coloca sempre nessa situação. O Eugênio Carlos também está nos acompanhando, Eugênio Carlos Ávila de Canoas, grande companheiro aí de militância, o Eugênio queridão, né, muito querido. Dizer, Paty, que eu não sei na Sapucaia, mas aqui em Esteio tem uma campanha muito forte do assédio moral com os servidores, né, e na semana passada eu também me coloquei um pouco nessa situação, devido a alguns episódios envolvendo o Conselho Tutelar. Acabei passando por essa situação também. Até brinquei agora quando fiz referência a algumas pessoas ali, né? Mas isso aconteceu também comigo. E não sei lá em Sapucaia com vocês, assim, porque eu vejo assim o nosso trabalho e o nosso papel enquanto Conselho Tutelar, às vezes, assim, tão fragilizado. Sabe, nós se sentimos às vezes sozinhas, né? Eu gosto de comparar o trabalho do Conselho Tutelar como aquelas crianças, sabe aquelas crianças invisíveis que nenhuma pessoa enxerga? Assim que nós nos sentimos, na maioria das vezes, porque a sociedade ela sabe criticar ferozmente o nosso trabalho, mas muitos não veem que o conselheiro tutelar é aquela porta de entrada, né? A linha de frente, ele tá, às vezes, ele se coloca numa situação de risco maior do que o próprio policial. Porque o policial está ali, armado, com todo o aparato, e nós não. E nós saímos de madrugada, nós saímos para atender adolescente infrator, né? Que é aquele adolescente em conflito com a lei. E, enfim, muitas vezes nós nos sentimos, sim, uma criança invisível, aquela que a sociedade desconhece e também, às vezes, nem quer conhecer. É assim que nós nos sentimos. Eu sinto muito isso, sabe? Que parte
da comunidade, da sociedade, realmente desconhece do nosso papel, de fato. Né? O que, de fato, é o papel do Conselho Tutelar na sociedade, né? Para que ele existe, o porquê. Mas eu vejo também que alguns órgãos, principalmente do sistema de garantia, que sabe, sim, qual é o nosso papel, mas nos ignora. Sim, você também. Nos ignora, sabe? Faz pensar que desconhece, mas, na verdade, sabem, conhecem, mas ignoram. E isso fragiliza o nosso trabalho, mas, principalmente, fragiliza o nosso instrumento de trabalho. Né? Eu digo instrumento, mas é a quem a gente deve defender e zelar e proteger. Porque a partir do momento que nos hostilizam, da maneira como nos vem desreconhece, não é pessoalmente a nós, mas é um trabalho no qual a gente desenvolve, né? É um toda trabalho em a equipe, proteção, né? E o zelo que devemos realizar em prol das crianças e adolescentes. E isso me preocupa, muitas vezes me deixa chateada, mas ao mesmo tempo me fortalece porque tu reconhece o teu trabalho. Porque eu reconheço e eu sei a importância que e a necessidade que da... ainda temos, né, da existência do conselheiro tutelar, né, no Brasil. O próprio ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é muito criticado, né, por uma parcela da população. Mas criticado por quê? Porque as pessoas não têm conhecimento da lei. Exatamente. Né? E é importante enfatizar que, anterior ao ECA, não existia nenhuma legislação específica que tratava do assunto da criança e do adolescente. A não ser aqueles códigos de menores que horrível, foge, né, totalmente do que nós pensamos sobre a infância. Né? Então, a lei é uma lei clara, é uma lei justa. Claro que ela está muito longe ainda de ser... colocado em prática, né? Nós vimos isso no nosso dia a dia, né? Ela, como diz ali, nenhuma criança será objeto de nenhum tipo de violência, seja ela sexual. Nós lutamos com isso todos os dias, né? É por isso que existe essa ferramenta tão importante do Conselho Tutelar, é para coibir esse tipo de comportamento e também levar o conhecimento, levar a informação para essa população que tem o ECA como uma lei, a lei do menor. Exatamente. Né? A gente usa ainda menor, esse termo, né? A gente escuta muito ser usado esse termo do menor, né? A lei do menor. Eu prefiro evitar esse termo, eu né? também até não porque uso. Menor já está dizendo, é menos, né? Uma palavra... enfim, eu prefiro usar a criança, adolescente, o infante. Exatamente. Né? Justamente para enaltecer esse público que está numa situação peculiar de desenvolvimento. Sim. Paty, eu gostaria, a gente já está, né, se encaminhando aí, passou tão rápido, né? Como sempre, passa rápido, né? Nossos momentos juntos, né? Quando o debate está muito bom e as informações, né? O teu conhecimento, a tua experiência que tu traz sempre para nós é muito gratificante. E eu tenho certeza que para quem está acompanhando, para quem está ouvindo e assistindo, também é muito conhecedor, né? Muito de conhecimento, de informação, né? Sempre vem com bastante propriedade nas coisas que tu fala. Isso nos deixa muito feliz, né, de tu poder estar aqui fortalecendo esse espaço, né, e realmente é isso, a proposta desse espaço do programa Fala Conselheira é exatamente esse, né, a gente poder debater os temas da infância com propriedade. Te convidar já, né, para dia 7 de junho, o segundo seminário realizado pelo Conselho Tutelar aqui no município. Ele vai ser ali na Câmara de Vereadores, a partir das 13 horas. Vai ser só o turno da tarde, tá? Nós teremos a Procuradora-Geral do Estado, da área da infância e promotora em Porto Alegre, a doutora Denise Casanova Vilela, ótima na área, assim, muito, muito competente, né? E eu tenho certeza que vem assim para contribuir bastante com o nosso município, com o nosso trabalho, com a nossa rede. Né? O tema é o Sistema de Garantia de Direitos de Criança e Adolescente e Justiça, justamente, né, para estar abordando
a área da justiça, né, dentro do sistema de garantia de direitos. O Jefferson Leon também vai compor a mesa. Jefferson Leon, ele é presidente hoje da CONTURS, da Associação dos Conselheiros Tutelares do Rio Grande do Sul. E a professora e vereadora de Porto Alegre, Sofia Cavedon, que vem também para falar sobre a qualidade da educação no Estado, né? E se todos esses 3 temas, né, voltados, sim, ao mês de maio, né, a nosso 18 de maio, que vai fazer referência, então, nas falas ao combate da exploração sexual infantil, né? Então, estão todos convidados. Patrícia, de imediato, Sim, tu estende o convite a todas as conselheiras lá de Sapucaia. Estendo o convite às minhas colegas, né, conselheiras. Que vai ser bem importante a participação de todos vocês junto com a gente. O seminário vai ser aberto para toda a rede, né? Sim. Então, os convites já estão prontos. Acredito que amanhã a gente já vai começar a distribuição dos convites, né, nos órgãos, enfim, e para as entidades também. Mas vai ser um momento bem singelo, assim, mas eu tenho certeza de que de muita formação. Assim, vai ser um momento bem, bem especial para todos nós que trabalhamos na área da infância. É um anseio, um dos nossos anseios em Sapucaia é justamente que a gente sente falta, incentivos de formação continuada. Então, está aí uma oportunidade para nós todas. Que né, bom, e aguardamos vocês, a presença de vocês. Sim. E está aí extensa a todos, né, que queiram participar e conhecer um pouquinho do trabalho aí do Sistema de Garantia de Direitos de Criança e Adolescente, tá bom? Acho que era isso. Falei do seminário, vai ser na Câmara de Vereadores, então, né? Tudo informado a partir das 13 horas até as 17h30. Contamos com todos vocês. Contamos com vocês lá de Sapucaia também, Pati. Agradecer, então, a tua participação hoje. Maravilhosa, todas as colocações, né? Muito... a contribuição é sempre positiva, né, da Pati quando está aqui, e as horas passam assim que a gente nem vê, né? Passa muito rápido. Sinal de que o assunto é polêmico, impactante, mas necessário, né? E real. Agradecer, então, a todos os ouvintes, seguidores, e dizer que amanhã estaremos aqui com o programa Diversidades, com o tema tradicionalismo. Acompanhe amanhã que o programa vai estar para lá de bom. Obrigado, uma boa tarde e até amanhã.